Eu te saúdo com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor invada agora o seu coração. Irmãos e irmãs, hoje eu acordei com este louvor. Vou colocar só um pedacinho, porque aí depois vai ficar fácil, se vocês quiserem procurar também. Foi assim que eu despertei, com este louvor tão antigo, irmãos, mas que fala do amor que Deus tem por você e por mim. Que o amor do nosso Deus é incondicional. Tem condição, ele não exige nada, nada para te amar. A salvação é que ela tem que passar pela justiça de Deus. Mas o amor que ele já tem por você é incondicional. Veja um pedacinho desse louvor. Irmãos, é assim que Deus faz. Quando Ele quer dizer que ama você, aí Ele me acorda com este louvor tão antigo, mas que veio à minha mente e imediatamente eu procurei ele. Não sabia do nome, mas cantei um pedacinho da melodia que eu estava ouvindo na minha mente. E o resultado foi este. O amor, o bem maior. O nome deste louvor é Meu Bem Maior, do Ministério Ipiranga. Se você também escrever isso, vai aparecer este louvor. Irmãos, como é valioso o amor que Deus tem por nós. Como é importante você entender que você é uma pessoa muito amada pelo Senhor. Olha a grandeza dele. Aqui eu separei 4 passagens da Bíblia que fala sobre o amor que Deus tem por nós. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 1 João 4, 10. No versículo 10. Ele colocou só o versículo 10. Mas eu vou até o versículo 15. Deus queria dizer mais. Nisto consiste o amor. Ele está dizendo. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. O amor grande. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para salvar a sua vida e a minha, a nossa vida. Para salvar a humanidade. Ele enviou o seu próprio Filho. Ele nos amou primeiro. Amados, se Deus nos amou de tal maneira que nós também devemos amar, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor
é em nós aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Agora, irmãos, eu vou ler Romanos 5, do versículo 8 ao 11. Romanos 5, do versículo 8 ao 11. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Basta nos arrependermos dos nossos pecados, que o sangue de Jesus já nos justificou. E aí nós teremos, através do arrependimento e do nascer de novo, nós teremos uma vida com Cristo aqui na terra e uma vida eterna com Ele na glória. Ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. O Senhor, quando Ele permitiu que o seu Filho morresse na cruz por nós, nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, o amor que Deus tinha por nós, sendo incondicional, o moveu a entregar o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E quem foi que crucificou? Nós mesmos crucificamos o Senhor Jesus. Foi por estes que estavam crucificando e Jesus ainda intercedendo. Porque vendo ali a ira que eles tinham de Jesus, os insultos, eles injuriavam, insultavam Jesus quando Jesus estava pregado na cruz. Zombavam dele, desafiavam ele. Desce daí, se você é filho de Deus. Ora, se ele descesse, a gente não teria vida eterna. Porque ele podia nem ter subido na cruz, nem ter permitido que pregassem ele na cruz. Mas tudo ele deixou, como aquele cordeiro mudo. Ele foi levado ao matadouro e humilhado, insultado por nós. E assim mesmo, olhe que grande amor intercedeu por aqueles que estavam crucificando ele. Intercedeu ao Pai. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Intercessão. O amor grande. E agora, irmãos, vamos aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 13 ao 17. Olha o que diz. Ninguém tem amor maior do que este. 2 pontos. Se alguém dá a própria vida pelos seus amigos. Aqui Jesus está nos chamando de amigos. Vocês são meus amigos. Ele afirma aqui no versículo 14, do capítulo 15 de João. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Simplesmente cumpre a ordem, sem saber nem por que está cumprindo. Nós sabemos que tudo que o Senhor nos ordena é para o nosso bem,
é para a nossa salvação e é para uma vida plena e boa aqui na terra. Nós sabemos, por isso que ele não quer que sejamos servos apenas. O nome servo, ele diz, agora vocês são meus amigos. O servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Ele deu testemunho do pai aqui na terra. Não foram vocês que me escolheram. Aqui ele esclarece. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Tudo. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Que interessante, irmãos. Amem uns aos outros. Mais uma vez aqui. Jesus já disse que os 10 mandamentos estão nesses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. E de todo o seu coração, com toda a força do seu ser. Amar ao Criador, ao autor de sua vida. E o segundo grande mandamento. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Amando o seu próximo, da forma que você ama a você mesmo, você vai obedecer todos os mandamentos da lei de Deus, você vai abençoar muitas pessoas e você vai ser abençoado por Deus e quem sabe até por outras pessoas. Porque na hora que você for abençoar, que você amar aquela pessoa ao ponto de abençoá-la, você não vai pedindo alguma coisa em troca. Não é negócio. É amor. É amor. E ele disse, ninguém tem amor maior do que este, se alguém dá a própria vida pelos seus amigos. E o último, que eu vou ler para vocês, está em Isaías. Uma declaração do amor de Deus, porque para mim, a maior declaração do amor de Deus por nós, irmãos, está em ter entregue o seu filho. Essa é a maior prova de amor, o seu próprio filho. Nós que somos maus, amamos os nossos filhos. Imagine ele, o autor de nossas vidas. E ele nos ama. E ele estava vendo todos caminhando para a morte eterna. E por isso ele enviou o seu filho para pagar o preço dos nossos pecados. Para que todo aquele que se arrependesse dos seus maus caminhos tivesse a oportunidade de ter uma vida eterna com ele na glória. O seu nome escrito no livro da vida, lá no céu, lá no alto e sublime trono, onde está o nosso Pai Celestial. Já pensou que prova de amor? Ele sabia a forma que nós íamos fazer com o filho dele. A crueldade do pregar na cruz, mas antes ser açoitado. Muitos nos açoites, nessa pena de crucificação, quando chegava no começo, na primeira etapa, que são os açoites, a pessoa não suportava e morria. E Jesus suportou. E foi até a cruz. E lá morreu por nós. O amor grande. Esse amor é muito grande. Dá até para a gente pensar, por que não renunciar ao pecado e andar com este que tanto me amou e que tanto me ama e que não desiste de mim. Mas aqui em Isaías
49, capítulo 49, o versículo 15 e 16. Diz assim. Vou ler do 14. Por que eu vou ler do 14? Porque assim, no 14 ele diz: Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Muitas vezes, pelas circunstâncias, o homem é levado a dizer isso. Mas o Senhor esqueceu de mim. Ele permitiu que acontecesse isso comigo? Ele nem lembra que eu existo, quanto mais que ele me ama. Mas olha o que ele disse. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Será? E nós sabemos que a mulher, em sua sã consciência, ela não esquece do filho que ela amamenta. Nós sabemos disso. A não ser que ela esteja no estado puerperal, uma situação de uma loucura mesmo. Mas ela, no senso comum, no senso normal dela, ela não esquece do filho que ainda mama. E ela não deixa de compadecer-se dele, de cuidar, sem deixar que ele passe fome, que ele passe qualquer necessidade. Aí ele disse, mais ainda que esta vier. Aí ele disse, sim. Ele disse, será que ela se compadecerá, será que ela esqueceria desse filho? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, o Senhor disse, eu, porém, não me esquecerei de você. Mesmo que ela esquecesse, que é uma coisa assim, muito rara. E numa circunstância de loucura ou do estado puerperal. Que a mulher está com transtorno naquele momento, na mente. O Senhor disse que mesmo que ela esquecesse, ele disse, mas eu, porém, não me esquecerei de você. O 16, eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo nesta manhã para você, você está gravado, está gravada nas palmas das mãos dele, do autor de sua vida. Por isso que ele não esquece de você. É o amor que ele tem por você. Tem você gravado, gravada nas palmas das mãos dele. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aleluia. O Senhor sabe que nós temos dificuldades, que nós enfrentamos muitas dificuldades, meu Deus. Quantas dificuldades nós enfrentamos na nossa vida. Mas o Senhor sabe de todas elas. Todas elas é para o nosso crescimento espiritual. Tem um objetivo. Tudo que nós passamos, todos os estreitos, se você anda com o Senhor, é para o seu bem. O estreito que você está passando. Tudo o que acontece em nossas vidas, coisas que nos trazem muitas lágrimas, é para o nosso crescimento espiritual e a nossa dependência do Senhor. Porque o lugar melhor de se estar é nos braços do Pai. É na dependência dele. Aí ele pode trabalhar você e fazer você muito feliz. Neste mundo tenebroso, sim. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Tem na palavra de Deus. Irmãos, é muito amor. O amor de Deus, ele nos constrange a buscar uma nova vida. É muito amor. E eu quero, irmãos, que você hoje receba do amor de Deus. O amor que vem do mais alto e sublime trono. Sinta a presença dele. Entregue-se a ele. Adore-o. Reclame. Fale para ele. Ontem eu vi um testemunho daquela cantora que disse: eu cuido de ti. Muito conhecido. Ela disse que foi no momento de maior aflição que ela estava. O céu estava de bronze. Parecia que era o fim. Ela disse que ali naquela situação, de tanta angústia que ela estava sentindo, porque ela estava precisando do Pai, como muitos de nós precisamos hoje. E aí ela disse que foi quando ela começou a ter aquela conversa com Deus. E Deus disse que cuidava dela. Ele disse que cuidava dela, que ele se preocupava com a dor dela e que ele estava cuidando dela, que vinha novidade para ela. E ela tomou posse daquela promessa. E aí ela pôde descansar, compôs esse louvor e Deus fez coisas grandes, não só na vida dela, mas em nossas vidas. Esse louvor foi um louvor que eu cantava muito, para ter certeza que Deus estava cuidando do meu sobrinho Graco, no momento de tanta aflição que ele estava passando. E que todos nós estávamos sofrendo juntamente com ele. O enfrentamento de um câncer que ele descobriu já no estágio 4, muito grave já. E ele, como médico, sabia a gravidade da doença dele. E eu clamava a Deus. E Deus muitas vezes respondeu assim, nesse louvor. Então ela nos abençoou muito, muito mesmo. Eu quero, irmãos, inclusive, ler para vocês o que Graco, Gustavo Graco, meu sobrinho, o que foi que ele, o testemunho dele, ele falou de uma forma bem sucinta, como foi que o enfrentamento desta doença tão séria, tão grave, e que Deus deu a vitória a ele. A mãe dele mandou para mim e disse: quando um dia Deus colocar no seu coração de você dar o testemunho dele sobre isso, porque eu já dei o testemunho. Um dia Deus me tocou e de dar o testemunho e eu falei sobre a cura do câncer de Graco, o meu sobrinho. E ela disse, aí como foi uma coisa que eu não tinha ainda, o que ele tinha falado, eu não li o que ele disse, mas ele deu esse testemunho e esse testemunho está no Instagram dele. É no Instagram, ou é no Face. Ele disse: tenho 27 anos, sou médico, atuo em diagnóstico por imagem. Logo sou treinado a acreditar e a falar no que vejo, pelo menos até alguns meses atrás, em 7 de setembro de 2016. Vai fazer agora 4 anos, irmãos, dia 7 de setembro. Vai completar 4 anos que Deus curou ele deste câncer. Olha só. Não, aqui em 7 de setembro foi quando aconteceu a enfermidade, mas foi rápida. Deus curou muito rápido, muito antes do que os médicos esperavam. Mas ele disse, em 7 de setembro de 2016, depois de 3 dias consecutivos de febre e dores pelo corpo, dengue, resfriado, ele pensava. Fui ao pronto-socorro e fiz alguns exames,
buscando nada mais do que um foco infeccioso. Então descobrimos um tumor no tórax, mediastino anterior. Quem é médico entende isso que eu acabei de ler. Mediastino anterior era o lugar onde estava o tumor. Eu lembro que era no tórax. E tinha outros ao redor. Mas aí ele disse assim, ocupando um espaço, o tumor estava ocupando o espaço anterior e superior ao coração, medindo 10 centímetros. Já estava com 10 centímetros este tumor. Dessa vez, o radiologista era eu. Oh, meu Deus. Quando ele viu ali a radiografia dele, ele, como médico, entendeu, ele é radiologista. E ele estava concluindo a pós, que na verdade não era uma especialização, como eu tinha dito, uma especialização em radiologia, não. Ele fez a pós mesmo, ele é radiologista, fez todo o tempo que era para fazer e é especialista mesmo e médico de radiologia. Não foi só uma que eu tinha falado que ele tinha feito um complemento do curso dele de medicina, mas não era como hoje eu entendi. Ocupando, aí então aconteceu. Dessa vez o radiologista era eu e o paciente também. Ele era o paciente. Estava eu olhando para o meu próprio tumor. Achava eu que o primeiro médico a ver a minha doença era eu, mas aquele muito maior do que eu, o médico dos médicos, já estava ciente do diagnóstico. Sempre esteve na verdade. Aí ele leu uma passagem do Salmo 139:13. Tu, Senhor, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ele, como médico, ele entendeu que o médico dos médicos já sabia antes dele. Estávamos diante de um tumor maligno de natureza linfoproliferativa, um linfoma. Ao longo dos exames que fazia em meio a lágrimas, que não foram poucas, ele aqui confessa que chorou muito. 27 anos, irmãos. Concluindo radiologia. Porque estava com uma febrezinha e aquilo insistindo foi para tratar de um foco infeccioso, de uma dengue, de uma virose. E de repente, irmãos, descobre que está com câncer. Com um tumor de 10 centímetros no tórax. Na parte superior, como ele diz, do coração. Próximo ao coração dele. Ah, Jesus, estávamos diante de um tumor maligno de natureza linfoproliferativa, um linfoma. Ao longo dos exames que fazia em meio às lágrimas, que não foram poucas, a mudança completa de paradigmas. Aí o médico começou a entender a grandeza do Criador dele. Não que ele não conhecesse, mas quando você chega numa situação dessa, aí o Senhor está tão presente que você só falta tocar nele, da presença dele. E aí ele disse, a mudança completa de paradigmas, valores e conceitos, e a curiosidade de quantos dias mais eu teria de vida. Ele começou a perguntar isso, e quantos dias mais eu tenho de vida? Ele sabia que não ia sobreviver. Ele conhecia o diagnóstico, a gravidade. E do que fazer com estes dias que ainda me restavam? Minha família chorava, mas eu não chorava por chorar. Chorava a Deus. Oh, aleluia. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Isaías 48:5. Outra passagem que ele colocou. No Isaías 38:5, diz, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Ele chorava ao Senhor, sabendo que o Senhor estava ouvindo, contemplando e agindo.
Minha família orou pela minha cura. Na minha presença, na noite em que antecedia o exame que mostraria toda a extensão da doença em meu corpo, o PET-CT, para surpresa da minha família, eu não havia sido curado, mas descobrira que a doença estava no estágio mais avançado possível, estágio 4. Tudo tem seu tempo determinado. Aí ele leu em Eclesiastes. Aqui ele colocou entre aspas, Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então ele não ficou, então como o diagnóstico deu o que eu tenho, Deus não existe, não. Aí ele leu isso aqui. Tudo tem seu tempo determinado, o tempo é do Senhor. Apenas nesse momento lembrei-me, realmente, aqui ele botou realmente todo em letras grandes. Aí, apenas nesse momento, lembrei-me realmente do Deus para quem entregar a minha vida há alguns anos. Porque ele já tinha entregue a vida dele há alguns anos ao Senhor. Não é que eu não me lembrasse dele, que eu não orasse, que não confessasse, que não pedisse ou que não agradecesse. Pois eu fazia. Eu só me esquecera para quem eu orava. Oh, meu Deus. Não era apenas para o homem mais inteligente que já existiu, para o pescador de homens, para o médico de homens e de almas. Era para o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, para aquele que, mais do que ninguém, sabe o que é ter certeza da morte, de morrer ainda adulto, jovem, aos 33 anos. Jesus morreu. Ele ali naquela situação, ele lembrou que Jesus morreu jovem também. Ele tinha 27 anos, meu sobrinho. Jesus tinha 33 e sabia que ia morrer na cruz. Quando morreu. Aos 33 anos. E ele disse aqui, que agora ele estava entendendo com quem ele estava falando, com aquele que mais do que ninguém sabe o que é ter certeza da morte, de morrer ainda adulto jovem, aos 33 anos, da pior forma para a época, morte de cruz, a morte mais humilhante que existia e mais dolorosa, que pediu ao Pai que passasse dele esse sofrimento. Ele chegou a pedir Jesus. Mas que logo em seguida reconheceu que a vontade de Deus, ainda que não entendamos, é boa, perfeita e agradável. Pedindo então que fosse feita a vontade do seu Pai, chegando assim os guardas que o levaram para ser açoitado antes de morrer. Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías 53, 5. Daí em diante, foram pouco mais de 50 dias e noites em que a fé e o amor eram meu maior objetivo. Pois o que nos é reservado não é nada mais do que crer. É por meio da fé, do começo ao fim. Romanos 1,17. Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Lucas 17,6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Tiago 1, 6, 7. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. 1 Coríntios 13, 2. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros.
Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. João 13, 34, 35. Continua meu sobrinho falando. No dia 8 de novembro, fiz novamente o PET-CT, passados apenas 2 ciclos de quimioterapia. Contudo, passados também infindáveis noites de oração, súplicas, clamores e de noite em silêncio, onde nossos corações se voltavam a Deus e por nossos olhos transbordavam o que não queríamos falar. Saí do tomógrafo e fui à sala de recuperação, onde encontrei-me com o médico e amigo, o mesmo que havia me informado do estadiamento avançado da doença, que naquele momento estava com um sorriso ainda maior do que o que normalmente carregava, com sua serenidade e carisma, dizendo: vamos lá ver seu exame, rapaz. Eu não vejo mais doença. Aleluia! Glória a Deus! O médico, amigo dele, sorrindo, foi até ele para dizer: vamos lá ver seu exame, rapaz. Eu não vejo mais a doença. É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11, 4. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Então, meu sobrinho continuou: eu ficaria feliz em conversar com você que está lendo esse texto e falar para você de tantas outras experiências que tive nesse tempo e do pouco, muito pouco, que aprendi nesse tempo, buscando o nosso Abba, o nosso Pai, Paizinho. Em meio ao alto mar, com ondas violentas, tempestades, raios, trovões e relâmpagos, imagino eu, Jesus dormia dentro do barco, enquanto seus discípulos se desesperavam. Ele me ensinou, o Senhor Jesus ensinou ao meu sobrinho, ele disse: ele me ensinou que é melhor descansar a desesperar-se, ainda que isso seja difícil. Pontinhos. Difícil até o momento em que nos lembramos que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aleluia. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E meu sobrinho concluiu dizendo: quem é esse homem que dorme em meio à aparente destruição completa da nossa existência por alguma circunstância? Aí ele respondeu: é o meu Pai, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia! Esse foi o testemunho dele, do médico, Dr. Gustavo Graco, radiologista. Ele está curado, porque o próprio médico chegou sorrindo para ele e disse: aqui não tem mais câncer, não tem mais doença, acabou a enfermidade. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele saiu do estágio mais grave para a cura. Aleluia! Glória a Deus! É para a honra e glória dele. E o Senhor assim tinha revelado para nós, na sua palavra, quando nós orávamos, que Graco estava aqui conosco. O Senhor disse: esta enfermidade não é para a morte,
É para a glória do Senhor. E eu tomei posse, irmãos. Quando eu estava bem aperreada, aí Deus, cuida de ti, Senhor, cuida do meu sobrinho. Senhor, chega ali, Senhor. Chega, Senhor. Porque o Senhor já disse que é para a sua honra e glória. Aí quando chegou e disse que estava grave demais, eu disse, Senhor, eu dei o testemunho da palavra que o Senhor me deu. E agora, Senhor? E todo mundo, meu Deus, tá grave demais. Aí o Senhor transformou do grave para curado. Ausência da doença. Este é o diagnóstico dele. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Ele está curado, trabalhando, feliz, trabalhando na obra do Senhor. Ele tem no Instagram Doe Mais, todo junto. Se você colocar, vai ver o trabalho que ele faz. Ele faz um trabalho para doação de medula óssea, de sangue, de leite materno e de cabelos. Porque muita gente que fica sem o cabelo quando está fazendo quimioterapia, se você doa o cabelo no lugar certo, esse cabelo vai para alguém que precisa. Quando você corta sabendo que esse cabelo vai servir para alguém que está no tratamento de quimioterapia. Então é um trabalho maravilhoso, Deus usa muito ele. Nesta manhã, esse testemunho dele me fortaleceu, me lembrou do momento de lágrimas, das noites em que nós passávamos ajoelhados, clamando a Deus, e da vitória que Deus nos concedeu. E agora, irmãos, eu quero também falar da grande vitória. Vocês lembram que nós oramos pela irmã Maria Virgínia, a mãe de Jamaci? Pois para a honra e glória do nosso Deus, o exame que ela ia fazer agora em agosto deu benigno. Ela já foi curada de um câncer há alguns anos passados. E agora tinha aparecido no outro seio dela um nódulo. E aí, por causa da pandemia, teve que adiar todo esse tempo para poder fazer o exame. Se fosse um câncer, teria até sido muito sério, porque teria agravado a doença. Mas nós entregamos ao médico dos médicos, lembram? E agora eu estou dando testemunho. Jamaci mandou para mim no dia 10 de agosto, dizendo que estava muito feliz, que Deus tinha cumprido aquilo que apraz ao Senhor e que é benigno. Ela não está com nada grave. Ela vai fazer o procedimento e está boa, porque é benigno. Porque o Senhor não deixou uma célula cancerígena contar a história. Porque Ele é médico dos médicos, conhece as células, as nossas células. Maria Virgínia entregou ao médico dos médicos. Claro que nós agradecemos a Deus pela vida dos médicos. Deus usa muitos médicos. Agora, o que eu acho lindo é que o médico, Gustavo Graco, ele sabe que tem um médico dos médicos que curou ele, que pode curar estas pessoas, que ele vai atender, que ele vai dar o diagnóstico e vai dizer diferente do que antes. Os paradigmas foram todos quebrados. Os conceitos que ele tinha foram mudados pela presença do Senhor, no momento mais difícil da vida dele. Porque quando ele descobriu o diagnóstico, o Senhor disse, eis-me aqui, eu estou aqui, com você. No momento que eu soube, faltou chão, irmãos. Porque não tinha tido um caso desse na nossa família. Nós não sabíamos o que era a dor, que hoje eu sei, quando um familiar recebe um diagnóstico desse. Eu peço ao Senhor agora por Kalina, amiga de Gleice,
Que Deus chegue ali, Senhor, e faça, Pai, assim, meu Deus, o que o Senhor fez com meu sobrinho, o que o Senhor fez na vida de Maria Virgínia, da mãe de Jamaci. Que o Senhor faça, Senhor, na vida de Kaline, Pai, a amiga de Jamaci, Senhor. E de todas as pessoas que estão agora, Senhor, acometidas de câncer, Senhor. Chega, Senhor, ali, oh meu Deus. Chega, Senhor, ali naquelas vidas, Pai. E vai curando, Deus, derramando o teu bálsamo. Senhor, aquela luzinha, Senhor, que o Senhor colocou me revelando de graco na cura, Senhor. Vai, Senhor, com aquela luzinha curadora, Deus. Ai, aleluia. Vai com aquela luz, Senhor. Parecia uma luz florescente, tão fininha como uma veia. E ali Deus fez o milagre. Senhor, faça na vida de Kaline, Senhor. Imagine, Pai. Jamaci pediu oração também pelo pai de Kaline e o filho, Senhor. Deve estar numa aflição tão grande, Senhor. Nós sabemos que dor, Senhor, que eles estão sentindo. Vai ali, Jesus. Visita, Senhor, aquelas vidas. Vai ali, Senhor. Vai, Senhor. Ai, Anai, assim, Anai. Vai ali, Senhor, naquelas vidas, Pai. E sara, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, se tem alguém aqui ouvindo esse vídeo que está com esta enfermidade, Senhor, ou que tem alguém que conheça que tem esta enfermidade, Senhor, chega nesta pessoa e dai fé, dai a certeza que tu és o médico dos médicos e que o Senhor só recolhe no tempo certo e que não é o nome da enfermidade, o tipo da enfermidade, a gravidade da enfermidade, mas é o Deus grande, o grande eu sou. Eita, Deus grande, tu és tremendo, é o grande eu sou. Quem pode te curar? Quem pode curar esta pessoa que você conhece? Creia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, Senhor, eu te consagro todas estas vidas, todas as pessoas que estão agora enfermas, Senhor, com esta enfermidade ou com qualquer outro tipo de enfermidade. Senhor, vai purificando, Deus, vai lavando, Deus, vai sarando, Deus, vai dando nova pele, Deus. Vai, Senhor, vai fazendo, Deus, para a tua honra e tua glória. É que nós te pedimos, ó Pai. Vai operando ali, aleluia. Entrego em tuas mãos esta causa. Senhor, meu Deus, agora eu peço que o Senhor traga conforto no coração da pastora Jane. Ontem, a mãe dela foi recolhida para a glória. E ela te conhece. Ela sabe que nada foge aos teus planos. A irmã sabe. Nada foge aos planos do Senhor. Todos nós temos o dia de nascermos para a glória, de voltarmos para a casa do Pai. Chega ali, Senhor, com as consolações do teu Espírito Santo, tanto na vida da pastora Jane, que trabalha tanto na tua obra, Senhor, que espera tanto em ti e que já viu tantos milagres acontecerem, Pai. Chega ali e derrama, Pai, as consolações do teu Espírito Santo sobre a vida dela e sobre a vida de todas as pessoas que perderam um ente queridos. Eu te peço, Deus, chega, Pai. Chega naquelas vidas. Chega, Pai, em todos os lares. Vem, Senhor, meu Deus, consolando e abençoando, trazendo esperança, alegria, certeza do teu amor por nós. Pois o teu amor, meu Pai, é a nossa esperança. É o teu amor. Eu te louvo, te glorifico, Pai, e te agradeço por todas as curas. E te peço, Pai, por toda a terra. Te consagro toda a terra, todo o universo e todos os seres viventes que há no teu altar. E peço que venha o teu reino sobre nós, que seja feita a tua vontade em toda a terra e céus, sobre todo o universo. A tua vontade, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, único Deus, seja feita a tua vontade. E tudo isso que eu te peço, perdão, misericórdia, que o Senhor sare a nossa terra, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.
Amém, irmãos? Deus é bom demais, irmãos. Acorda. Desperta do sono profundo. Enche o teu espírito da presença dele, que ele vai te encher de alegria e de esperança. Mais grato a ti, mais grato a ti. É o hino da harpa cristã 370, que o Senhor mandou que nós cantássemos antes de recebermos o diagnóstico, o resultado do exame de Graco, da cura de Graco. O Senhor mandou o aviso. Comecem a agradecer. Comecem a glorificar o nome do Senhor. Comecem a agradecer. Mas grato a ti, Senhor. É o que nós devemos ser. Comecem a agradecer. Antes de você ver, a fé é isso. É você começar a glorificar a Deus agradecendo uma coisa que você ainda não está vendo. O diagnóstico era muito sério. Era câncer no estágio 4. Mas o Senhor disse: cantem o hino da harpa cristã, mais grato a ti. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. Nós somos gratos ao Senhor pela cura de Graco, pela cura de Maria Virgínia, mãe de Jamaci, pela cura de Kaline, a amiga de Gleice. Vamos agradecer, porque Deus pode curá-la. Deus pode curá-la. Deus pode tirar todas as células cancerígenas e dar a vitória a ela. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é bom. Amém. Irmã Jane, antes que eu termine, lembre-se da frase que a senhora me ensinou, que tem me sustentado em situações difíceis. Lembre-se. A senhora diz muito isso. Eu sirvo a um Deus que tudo pode. A senhora diz 3 vezes: eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que tudo pode. Que Ele te fortaleça. Amém. Amém.